Olá, sejam bem-vindas a mais uma live que estamos iniciando hoje. E o tema de hoje, na nossa segunda live dessa semana, os 7 hábitos do café da manhã que deixam o seu metabolismo lento. Então, se você se interessa por esse assunto, eu te convido a permanecer na live aqui comigo, porque hoje essa live vai ser de conteúdos maravilhosos. E eu vou chamar a minha convidada aqui, muito especial, minha colega e nutricionista Patrine Bis, para a gente fazer um bate-papo bem bacana sobre esse assunto de hoje. Sejam todas bem-vindas, é um prazer receber cada uma de vocês aqui na minha casa, no meu Instagram. Seja bem-vinda, Olá, Patrine. Mais uma live iniciando para essa mulherada incrível que está na busca constante aí por melhorar os seus hábitos alimentares e chegar no seu emagrecimento. é isso aí. E nessa live a gente vai falar do café da manhã, né? Então, o que que ajuda aí a deixar o metabolismo lento, vários erros que essa mulherada comete aí quando tá no processo de emagrecimento. Então, vai ser uma live bem bacana, cheia de conteúdo, como sempre, né? Peguem papel e caneta, porque vocês vão precisar. Ó, e um favor que eu vou pedir para vocês. Tá vendo o aviãozinho aqui, ó? Compartilhe essa live agora com alguém que vive reclamando para você que não consegue emagrecer. Compartilhe agora. Patrícia, só diminui um pouquinho, bem pouquinho o teu volume, que tá retornando o áudio para mim. Show! Bom, então hoje, meninas, eu e a Patrícia, a gente separou um conteúdo muito importante, porque a grande maioria, né, pelo menos boa parte da população, deve consumir o seu café da manhã. E muitas pessoas acabam errando e nem se tocam, tá? Então, eu e a Patrícia, a gente pensou aqui em 7 hábitos, né, que você muitas vezes, sem querer, acaba fazendo e está errando aí, e o seu emagrecimento ele não acontece, beleza? Bom, só dar mais um minutinho aqui pro Instagram entregar a live para mais pessoas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bora iniciar então, galera. Bom, então vamos falar aqui de 7 hábitos que deixam o seu metabolismo lento. O que será esses hábitos, né? 7? Nossa, mas tudo isso, gente, teria muito mais, tá? Então a gente planejou 7 para hoje, mas teria assunto aí para passar a madrugada inteira falando, beleza? Bom, eu vou falar do primeiro, assim, que é o mais simples de todos e que muita gente não faz, tá? Esse hábito aí, ele acaba, né, se tornando realmente algo muito comum entre muita gente que acorda atrasado, ou que vai dormir muito tarde, tem que acordar cedo, que não se organiza. Então, esse hábito é o hábito de pular o café da manhã. Nossa, mas eu acordo, não sinto fome, eu acordo e já vou direto trabalhar, eu só vou pro almoço. Saiba que esse hábito está te engordando, está deixando você cada vez mais com o seu metabolismo lento. Parece algo inofensivo, né? Pular o café da manhã. É inofensivo desde que você tenha um planejamento para isso. E a gente ensina isso dentro do método Afines, tá? E pular o café da manhã, para você que é ansiosa, para você que é compulsiva, para você que treina, para você que não tem uma organização, ele vai te fazer engordar sim, porque você vai chegar no almoço e você vai estar morrendo de fome. Então você vai comer tudo que tiver na sua frente. Vai comer um monte de arroz ou um monte de macarrão, vai misturar um monte de carboidratos, vai comer fritura porque você está com muita fome. Tá certo? Então, esse hábito de pular o café da manhã não pode ocorrer com frequência, ok?
porque isso te leva a ter o teu metabolismo lento. Né, Patrícia? É um erro assim bem comum, né? E como tu bem disse, ele é inofensivo quando tem ali um planejamento. Então, acho que é até importante a gente falar isso, que nesse momento algumas pessoas devem ter pensado, né? Ah, mas e o jejum intermitente, né? Aquele que daí só vai almoçar. Mas assim, o jejum, ele tem que ser muito bem planejado e muito bem estruturado em todas as refeições. Então, quem faz isso, né, de pular esse café da manhã, para fazer o jejum, o resto do dia ele tem que estar ali tudo alinhado. Não é simplesmente, ah, não vou fazer café da manhã. Então, esse é um erro bem comum que as pessoas cometem. E aí, principalmente por isso, né? Porque daí chega no almoço com aquela fome, exagera um monte, né? E aí acaba indo tudo aí por água abaixo e atrapalhando mesmo o metabolismo e emagrecimento. Tá? Então, é uma refeição, assim, importantíssima do nosso dia, né? Sem falar, né, Patrine, que ele vai regular vários hormônios, né, ao longo do nosso dia, tá certo? Grelina, né, o hormônio da fome, tá certo? Então, você já começa a regular hormônios já no período da manhã, para quando você chegar no período da tarde, você não estiver morrendo de fome novamente. Almoço, a mesma coisa, tá certo? Então, por isso que é importante não pular essa refeição. Isso. E aí, um outro hábito aí que deixa o metabolismo lento, né, que as pessoas cometem já cedo, é comer muito açúcar. Então, a gente sabe, né, as causas do açúcar no nosso organismo. Então, não é só aquele açúcar adicionado no café que muita gente coloca em grande quantidade em todos os cafés, né? Se toma café ao longo do dia e adiciona esse açúcar. Então, é todo tipo de açúcar mesmo. Vai comer, por exemplo, um cavaquinho, um doce de padaria, um bolo, sabe? Então, começar com esses tipos de açúcar aí já cedo. Isso com certeza vai deixar o metabolismo muito lento, né? Porque tem que focar Isso, em outras coisas que a gente vai falar nos outros itens, tá? e Então, as pessoas realmente, as pessoas já fazem bem isso, né? O café da manhã já é um café adoçado, vai na padaria, já pega um pão doce e coloca o quê? Margarina. Ou coloca um presunto. Aí depois, como tu falou, um cavaquinho, que já vem aí uma fritura, já vem um carboidrato de alto índice glicêmico, já faz você inflamar mais o seu corpo, que já está inflamado. Então já te leva a ter uma série de patologias além da obesidade, que também é uma patologia, é uma doença, tá? Então por isso que você vive aí com crise de ansiedade, com compulsão, com baixa autoestima, que não consegue mais se olhar no espelho, com tudo isso, ok? Então, e sem falar, né, Patrine, que o açúcar não tá só nesses alimentos, está em vários outros alimentos com nomes estranhos. Eu garanto que você não conhece nem a metade da metade desses açúcares, tá? A gente tem uma lista com mais de 20 tipos de açúcares. Eu poderia citar vários aqui, mas eu não vou citar, porque isso é uma aula exclusiva dentro da metodologia Afine-se de emagrecimento, tá? Bom, então a gente falou aqui do primeiro hábito, que é pular o café da manhã. O segundo hábito, que é consumir aí açúcar de maneira geral, que está nos alimentos que você consegue visualizar, mas ele também está escondido aí, por exemplo, no iogurte, num pão, num biscoito que se diz integral, mas está cheio de açúcar, né? Então a gente tem uma infinidade de outros alimentos, né, que também contém o açúcar, tá? Bom, e qual seria o terceiro hábito que deixa o seu metabolismo lento? Bom, é algo muito comum, na grande maioria, todo mundo consome isso o dia inteiro, praticamente. Eu acabei de consumir, a Patrine também, se ela não consumir daqui a pouco, ela vai consumir, tá certo? Mas eu garanto que ao longo do dia dela ela já consumiu e vocês também. Bom, esse terceiro hábito que deixa o seu metabolismo lento é comer somente carboidratos. Como assim, Nutri? Exatamente, comer só carboidratos. A sua combinação deve conter carboidratos, proteínas e gorduras. E uma série de outras vitaminas.
Só que quando você consome somente os carboidratos, por exemplo, arroz com frango, ou somente um cavaquinho de manhã com café, você só consumiu carboidratos. Você só consumiu 2 pães de manhã com margarina, você só consumiu carboidratos. À tarde, comeu um bolo lá da padaria, só consumiu carboidratos. Entenderam? À noite você não tem o hábito de jantar, então você vai tomar o quê? Um café. E você mais uma vez vai lá comer pão, vai comer um bolo, vai comer uma bolacha. Mais uma vez você só consumiu carboidratos, tá? Então, uma maneira de fazer com que o seu metabolismo acelere comendo os carboidratos e associando as proteínas e as gorduras. Por exemplo, colocando aí no meio desse pão ovos, ou requeijão, ou os queijos brancos, tá? Que são riquíssimos em proteínas. O ovo é o alimento mais completo do mundo, né? Então ali a gente já tem proteína e gordura, tá certo? E aí você pega aí o carboidrato do seu pão, tá certo? Então aí você tem já uma base de um bom café da manhã. Ah, Nutri, mas o pão me engorda, o pão me incha. Não, o que te incha é o excesso de carboidratos ao longo do dia, o que vai te promover uma maior retenção. Por isso que você reclama que o carboidrato te engorda. Não, o que engorda é o excesso. Ok? Isso aí, para mim, não cola, meninas. O que engorda é o que você faz aí repetidamente o dia inteiro, por vários anos da sua vida. Ok? Nenhum alimento isoladamente vai ter o poder de te engordar. Ok? Nenhum chá na face da terra isoladamente vai ter o poder de te emagrecer. E assim por diante. Então, quando você consome somente os carboidratos, você tende a ter o seu metabolismo mais lento. Você ganha peso muito mais rápido do que se você associasse aí com as proteínas no meio. Tá certo? Então, você precisa ter essa combinação que eu falei. Né, Patrine? Exato. Até essa questão das proteínas é um outro hábito, né, que a gente iria comentar. Então, já puxando esse link que tu já associou ali, é justamente isso. As pessoas esquecem das proteínas no café da manhã, que é um grupo importantíssimo, né? As proteínas, elas têm que estar presentes em todas as refeições. Então, elas participam de diversas funções do organismo, né? É questão de músculo, cabelo, unha. E além disso, a proteína ela ajuda na queima de gordura. Então tem que começar o dia com uma boa fonte de proteína. Então, como tu falou, um ovo no pão, né? Às vezes no consultório eu atendo pessoas que falam assim: ah, ovo de manhã eu não vou conseguir comer, mas eu consigo comer um frango, eu consigo comer uma carne moída. E a gente coloca ali no recheio daquele pão ou daquela panquequinha uma proteína sim. Não tem nada de errado começar o dia comendo um frango e uma carne moída, né? Então seria uma proteína de alto valor biológico e que só viria a agregar para o resto do dia, porque ia controlar a fome e ajudar ali a manter a saciedade, tá? Então essa questão da proteína realmente não dá de deixar de lado no café da manhã. Exato. E o que que acontece? Isso é muito cultural, né, Patrine? Porque as pessoas veem o quê? Não, café da manhã tem que ser o quê? Pão com café. Ou tem que ser bolachinha de sal com café. Gente, isso é muito cultural, é muito do brasileiro fazer isso, tá? Porque se você for ver outros países, é o que de manhã? Ovos com bacon, frango com batata doce. Não existe uma regra. Quem cria a regra somos nós. Então a gente foi habituado a de manhã comer pão, a comer bolo, a comer coisas de padaria. Americano muitas vezes sai do emprego lá do hospital e vai passa o quê? No fast food, come fast food de café da manhã. Ok? Então, tá errado, é óbvio que tá errado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que estranho é você não consumir proteínas no seu café da manhã. Ah, mas eu vou ter que comer frango, vou ter que comer carne moída no café da manhã. Não necessariamente. Você pode incluir uma panqueca, como muito bem a Patrícia falou para vocês. Uma panqueca com o quê? Ovo, banana, aveia, chia. Mistura tudo, leva no forno, né? Ou até mesmo no micro-ondas, faz ali um bolinho de caneca. Tá certo? Então, tudo tem que ser usado aqui. A criatividade, a maneira como você vai fazer esses alimentos. Ah, mas se eu não quiser consumir isso, nossa, a gente tem iogurtes riquíssimos em proteínas. Basta saber ler os rótulos,
tá? E se você não sabe, não se preocupa que mais adiante a gente vai falar sobre isso em outras lives também, tá? Sem ser iogurtes, o que que a gente tem? A gente tem uma infinidade de queijos hoje no mercado, riquíssimos em proteínas, que podem ser colocados no seu pão, por exemplo, se você não quer abandonar o pão no processo de emagrecimento. Então, as pessoas elas ficam muito retraídas, com medo, né, Patrine? Nossa, mas será que eu vou comer ovo no café da manhã? Será que eu vou comer frango com pão? Né? Pô, eu vou dar um exemplo da minha família. Meu avô, ele era pescador, então ele nunca comeu carne vermelha na vida dele. Se comeu, eu nunca vi, tá? Mas enquanto ele era vivo, ele só vivia de peixe ou de frango. E o consumo dele era o quê? Pão com peixe, farinha de mandioca com peixe. E assim ele foi até os 92 anos de idade dele, consumindo proteínas magras, combinações adequadas, consumia o seu pirão de feijão todos os dias, mas tinha as combinações de proteínas. Ele não gostava de consumir arroz, era tipo muito raro de consumir arroz, né? Mas sempre era uma combinação com a proteína. Café da manhã, muito, nossa, quantas vezes eu vi ele de manhã comendo farofa com peixe, farinha de mandioca misturada com peixe. Gente, isso é muito cultural. E geralmente o interior, né, vivencia muito isso. Ou então aí, se você é do Nordeste, né, que está me assistindo, cuscuz, né, Patrine? Cuscuz aí para muita gente é algo muito comum. E não tem problema você consumir. O problema está na combinação que você faz. Entendeu? Então, só consumir o carboidrato vai te fazer engordar. Ok? Então, lembre-se de não pular o hábito de tomar café da manhã, porque isso deixa o seu metabolismo lento. O segundo, consumir muito açúcar. E a gente tem açúcar escondido em vários alimentos, não só em que você consegue visualizar, como num cavaquinho, como num bolo, né? E assim por diante. Comer somente carboidratos ao longo do dia inteiro. Então, a gente está falando aqui de pão, de bolachinhas, bolacha, água e sal, torradas, que são riquíssimas em gorduras hidrogenadas. Tomem cuidado com o tipo de torrada que vocês levam para a mesa de vocês. Às vezes parece inofensiva, uma única torradinha, mas ela tá de fato te engordando, tá? Esquecer das proteínas que têm uma função reparadora no nosso corpo, como muito bem a Patrícia explicou, questão de músculo, questão de pele, unha, cabelo e queima de gordura. Então, se você quer emagrecer, você tem que consumir proteínas desde a hora que acorda até o momento em que você vai dormir, não só no almoço, no jantar. Então, como eu falei aí, dei vários exemplos para vocês, basta usar a criatividade e aprender a ler os rótulos, tá bom? Bom, e ainda continuando aqui nos hábitos, né, Patrine? Muita pessoa, né, ainda é muito comum, infelizmente, às vezes eu recebo no meu consultório pessoas que consomem aí litros de óleo na sua cozinha. Tudo é fritura. Eu não sei se você conhece alguém aí ou que mora com você, aí às vezes você mora numa casa com mais pessoas, ou você conhece uma amiga, ou você conhece uma vizinha, ou alguém do seu trabalho, que compra aí em torno de 3 a 4 litros de óleo para um mês. Já teve gente no meu consultório que eram 7 litros de óleo no mês. Tudo é frito, gente. É batata frita, é carne frita, é frango frito. O arroz é cheio de óleo, o macarrão é cheio de óleo. Um frango ensopado é cheio de óleo, uma carne de panela é cheio de óleo. E aí você vai comer aquela comida, o óleo sobe, fica ali só o molho lá embaixo, aquela coisa nojenta, tá? Então, usar muita gordura te faz ter o metabolismo lento, te faz engordar, ok? E como que você pode trocar isso, né? Trocar esse óleo, gente, de soja ou de canola por um óleo de coco, um azeite de oliva e até mesmo a manteiga ghee, se for o caso, né? Mas eu ainda ficaria com azeite de oliva extra virgem ou com óleo de coco, tá? Banha de porco eu não recomendo porque ela é inflamatória pra gente também, tá? Outra coisa é optar realmente por grelhados, assados,
ensopado somente com a gordura da própria carne ou do próprio frango. Evitem. Evitem também buscar alimentos fritos para a sua casa. Vai lá na padaria, vai encontrar pastel frito, vai encontrar um monte de tranqueira frita. Vai no supermercado, vai encontrar um monte de coisa embalada, pré-cozida e pré-frita. E eu já falei em outras lives e repito, quanto maior o tempo de vida de um alimento na prateleira, menor será a sua. Isso dói, não dói ouvir isso? Mas é a verdade, gente. E eu já perguntei também em outra live. Vocês conhecem algum obeso de cabelo branco? Eu não conheço nenhum, porque todos morrem cedo por causa da obesidade. O que era uma obesidade tornou uma obesidade mórbida e aí foi originando várias patologias. Então você tem a chance de reverter os seus problemas agora, enquanto há tempo. Então não fica procrastinando. Ah, mas eu sou uma gordinha saudável. Gente, isso não existe. Está aqui na sua cabeça, ó. Você criou isso para você. Que você fez seus exames e você está bem de saúde. Não. A obesidade está classificada como CID, tá? Ela é uma doença. Obesidade é uma doença inflamatória. Ela inflama o nosso corpo. Porque quem é obeso tem muitas dores articulares por causa de uma inflamação. Tá? Então, tudo isso é ocasionado por causa da obesidade e a fritura, os óleos de maneira geral, eles inflamam o nosso corpo. Nossa célula de gordura vai se multiplicando em várias outras células e por isso que você ganha gordura. E concentra mais na região abdominal, porque ali está fígado e outros órgãos responsáveis, né, pela metabolização do que você come, tá certo? Absorção de nutrientes e assim por diante. Então, a gente tem aí gordura espalhada pelo corpo todo, mas a gente tem uma maior concentração em algumas partes. Algumas pessoas têm na região abdominal, outras têm na parte de glúteo, outras têm na parte da coxa, né? E assim por diante, né, Patrine? E o pior é que tem gente que já começa o dia cedo, né? 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, comendo fritura. Então, né, vai fazer o café fora, já pede lá um pastel, uma coxinha com coca. Ou aí, para ser saudável, pede um suco de caixinha, que é puro açúcar. Então, olha só, aí junta fritura com açúcar, né? Então, muitas pessoas ainda têm esse hábito. Então, olha o tanto de gordura, o tanto de coisa ali ruim para começar o dia. Então, isso é péssimo, né? E tudo é questão de hábito, né? Como tu comentou lá do cuscuz. Então, assim, se hoje todo mundo já come pão todo dia, o hábito é comer pão. Mas se você criar o hábito de comer ovo, ou carne, ou frango de manhã, depois de um certo tempo, aquilo já vai fazer parte da vida. Então, às vezes, as pessoas ficam um pouquinho assim, sei lá, com uma discriminação, vamos dizer, né? Com aquela coisa de, pai, eu não vou comer, né? Mas é tudo questão de hábito. Eu não consigo comer. A pessoa nunca tentou comer um ovo de manhã, nem sequer tentou e já disse que não vai conseguir, né? Ela Então, é. E isso, Patrine, é bom tu lembrar elas que tem uma aula dentro do método Affinity, né? Os pensamentos negativos te induzem a ser negativa. Então, quanto uhum. mais você afirma para dentro de você que você não consegue fazer alguma coisa, com certeza você não vai conseguir. Entendeu? Então, isso é uma das aulas que eu e a Patrícia a gente ministra no nosso método de emagrecimento Affinity, em que lá a gente te ensina a trocar todos os teus pensamentos e ter sucesso no teu processo de emagrecimento. Tá certo? Então, eu vou dar até o exemplo de uma cliente minha que quando ela me procurou para tratar uma patologia dela, síndrome do intestino irritável, muito comum hoje, né? Não era tão comentado como está sendo hoje. Mas por que que vem disso? É como tu falou, já começa aí o seu café da manhã comendo tranqueira. E ao longo do dia, se o café da manhã já começou assim, gente, não espere que o almoço vai ser lindo e maravilhoso. Não, vai ter batata frita, vai ter arroz, vai ter farofa, vai ter carne, vai ter um monte de coisa. Tá certo? Então, quando ela me procurou para mudar os hábitos dela, né, e assim por diante, enfim, eu perguntei para ela, fulano, o que que você gostaria de comer no seu café da manhã? Ela falou, eu comeria ovo, meu marido faz para mim, já tem esse hábito.
Aí eu perguntei, você comeria pão com ovo? Ela falou, comeria. Eu dei essa opção e dei mais duas opções para ela e beleza. Passou 15 dias, ela me manda uma mensagem. Ah, Nutri, não tô conseguindo comer pão com ovo. Eu perguntei, por que que não? Aí ela falou, na verdade, quando eu vi que eu teria que comer aquele ovo, eu não consegui. Eu assim, mas por que que não conseguiu, né? Ué, falou que ia comer e não comeu? Aí ela falou, ai, é porque eu olhei aquele ovo assim, ai, foi me dando enjoo, ela falou. Eu assim, ué, mas tu nem comeu, tu nem viu a sensação de como é comer um pão com ovo. Então por que que tá com esse receio? É coisa da cabeça da pessoa. Ela já criou um negócio tão forte na cabeça dela que ela não iria conseguir, que de fato ela não vai conseguir. Engraçado, viveu a vida inteira comendo bolachinha e água estável e não enjoou, não ficou com enjoo, né? Tanto é que desenvolveu uma síndrome do intestino irritável. Mas comer um pão com ovo que é extremamente saudável, aí eu não entendo, gente. Então tá vendo como é muito mais comportamental do que questões de nutrição? Entenderam isso, a diferença? Comportamental é muito psicológico, né, da pessoa. Então você tem que trabalhar também o seu psicológico para você entrar no processo de emagrecimento. Por isso que muitas clientes e muitas alunas recorrem a tratamentos de psicoterapia para trabalhar essa parte de comportamento alimentar, de como lidar com o alimento na sua frente. Eu tinha uma cliente que ela era super resistente a comer frutas, ela tinha nojo de qualquer fruta. E esse nojo, tanto é que na introdução alimentar do filho dela, ela não conseguiu fazer. Quem teve que fazer foi o marido, porque ela tinha nojo de qualquer fruta. Então, isso é muito mais comportamental, muito mais psicológico. Ela deveria tratar o psicológico dela antes de me procurar. Então, por isso que ela não teve sucesso no emagrecimento dela. E eu falo aqui escancaradamente para vocês, não teve sucesso porque não procurou o correto primeiro, que seria a ajuda psicológica para depois vir para mim, para minha demanda. Então, infelizmente, eu falei para ela que eu não tinha como ajudá-la, que o que eu fiz por ela naquele momento estava ao meu alcance, eu fiz, mas que dali para diante não era comigo, era com outra profissional, né? Então vejam só que algumas coisas que você não faz hoje tem muito mais a ver com o que você pensa, com o que você faz todos os dias do que com questões de nutrição. Exatamente. Tem um comentário aqui, vamos ver. Da Liliane. Eu gosto de comer ovo pela manhã, pois me sinto mais saciada. É isso aí. O ovo realmente ele traz essa questão de saciedade, né? Por isso até que é uma estratégia que a gente indica bastante, né? De consumir o ovo pela manhã, além de ele ser a fonte de proteína, por essa questão também de saciedade. Exato. E qual o próximo hábito, Patrícia? O penúltimo hábito? Então, não se hidratar o suficiente, né? Então as pessoas, gente, sério, não bebe água. Eu fico impressionada. Tem gente que não toma um gole de água, que Eu passa sei que assim tu um fica mês sem tomar puta. água. Tu fica puta com isso que eu sei. Fico. Olha, gente, sério, volta e meia eu atendo alguém que não bebe água. Eu não entra na minha cabeça como que uma pessoa não bebe água. A gente sabe da importância da água, né? 70% do corpo é formado de água. Então, assim, rins, todos os órgãos, na verdade, precisam de água para funcionar. E para a questão do metabolismo não é diferente, né? A água ela vai ativar o metabolismo, vai auxiliar no emagrecimento, né? Falando aí de emagrecimento. Então, tem que beber água. E tem gente que traz a mesma história das outras coisas. Ah, eu não gosto de água, eu não consigo tomar água. Gente, vamos tentar estratégias, aromatizar a água, né? Colocar coisinhas ali dentro, canela em pau, gengibre, frutas. Não sei, tem que ter uma saída para que tenha esse consumo. Porque vai chegar uma hora que o corpo não aguenta. Isso vai refletir na pele, a pele fica seca, lábio seco, cabelo seco, né? Da cabeça aos pés, por dentro e por fora. Isso uma hora vai vir à tona aí essa falta de água. Exato. E é Então algo tem tão simples, né? simples, é muito simples. Então, assim, realmente é tão simples e a gente né, tá sempre falando nas lives, porque no decorrer dos nossos atendimentos, aí no dia a dia, a gente vê que as pessoas já não fazem o simples. Aí querem partir para avançado,
né? Que não bebe água, que não gosta de fruta, aí fica complicado, né? Exato. Inclusive, tem pessoas que só tomam água quando tomam medicamento. Aí eu me pergunto, como assim? Não é possível que tu não sente sede ao longo do teu dia. Ah, eu esqueço de tomar água. Como assim tu esquece de tomar água, criatura de Deus? Vai treinar e não leva nenhuma garrafa de água? Eu me pergunto, se eu não levar uma garrafa de água para o treino, eu acho que eu morro desidratada. Eu também. Só de pensar que eu não tô com a água do meu lado, já começa assim, me dar uma Já vai dando agonia. uma secura por dentro. Exatamente. É, Então, às aham. vezes, volta e meia eu vejo gente na academia. Não leva água, gente, é sério. Aí eu penso, ou o treino deve estar uma merda, né? Ou a pessoa toma 3 litros de água por dia, que acaba que durante o treino não toma água realmente, por questões de adaptação, né? Ou porque realmente não quer tomar água, gente. Ai, porque no frio eu tenho dificuldade de tomar água, que não sei o que. Ah, gente, vamos largar de ser fresca. Ai, não como salada porque tá frio. Vamos largar de ser fresca, gente. Nós somos todas aqui adultas, responsáveis pela nossa saúde. Ninguém pode fazer por nós. Somente nós. Então, se tá com dificuldade, vai buscar estratégia para facilitar. As pessoas têm a mania de dificultar, de nunca buscar soluções, somente de reclamar. Ah, vou dar um exemplo. Ai, tô desempregada, não tenho dinheiro. Tá, o que que tá fazendo para mudar essa situação? Nada? Não tá procurando emprego? Não tá fazendo nada? Assim é o emagrecimento, assim é tomar água. Entenderam? Tá difícil? Tá, o que que eu posso fazer para melhorar essa situação? Porque, como muito bem a Patrine falou, se não toma água, as coisas começam a piorar. Flacidez aumenta, queda de cabelo aumenta, vitaminas começam a cair, porque a gente precisa da água para absorção de nutrientes, tá? É... E sem falar também, meninas, que, nossa, a gente vira um bagaço, né? E aí o que acontece? Pedra. Pedra nos rins, pedra na vesícula. Aí chega lá, o médico fala, ó, fulano, tá com pedra. Tem que tomar água. Aí tu sai igual uma retardada tomando água. Não, tem que tomar água. E ficar tomando 2, 3 litros de água por dia. Não tomou a vida inteira. E acha porque foi no médico, o médico te recomendou tomar água, senão tu vai ter um problema pior. Aí tu começa a tomar água. Por que que é assim? Somente quando a água aperta ali, bate na bunda de fato, que realmente vai procurar ajuda. Não, não pode ser assim. Tu tens que prevenir já as doenças hoje. Não é? Tem que ser assim, gente. E aí, gostaram do tapa na cara que eu dei em vocês? Gente, se vocês estão gostando da live, comenta aqui para eu saber, tá? Ou manda coração, faz alguma coisa aí. Nos avisem que a Patrícia hoje a gente está inspirada aqui em dar um alerta aqui, um esporro em vocês, hein? A gente quer transformar a vida de vocês. A gente não quer que vocês fiquem aí na mesma coisa sempre, com dificuldades. Então, se você precisava ouvir isso, eu acho que eu dei um choque de realidade aqui. Eu acho que eu consegui, eu e a Patrícia ajudar você, hein? Bom, e agora eu vou falar de um outro hábito, né, Patrícia? O último hábito. Gente, esse hábito passa despercebido. Se todos esses que a gente falou já passam despercebido, imagina esse. Né? Imagina esse, tá? E esse último hábito que faz o seu metabolismo ficar lento e você não consegue emagrecer é esquecer de consumir fibras. E onde que estão as fibras? Fibras estão nas frutas, estão nos seus pães integrais, está no arroz integral, no macarrão integral, está numa infinidade de alimentos, tá? As fibras são responsáveis por diminuir a glicemia, ou seja, a sua diabetes, falando de uma maneira mais simplificada para você, tá? Por exemplo, banana com aveia, a gente consegue diminuir a sua glicose. A fibra te dá mais saciedade. Então, quando você consome banana, aveia e ovo, você tem aí um combo completaço que vai te promover saciedade por muito mais tempo. Ou você vai fazer uma vitamina e vai colocar aveia, né? Também vai te promover maior saciedade. E existem recomendações da quantidade de proteína por dia, né, Patrine? De fibras, né? Isso, desculpa. Isso.
De 25 a 30 gramas, né, a recomendação. Então, por isso que é importante sempre comer as frutas ao longo do dia, sempre que possível adicionar aí essa aveia, sementes, né? Psyllium, porque além disso tudo que a Bruna falou, as fibras elas também ajudam no intestino. Então, quem tem intestino preso, gente, tem que comer fibra. Mas aí volta ao detalhe do item anterior. Vou Não fazer adianta igual, comer vou fibra. fazer igual aquele influenciador. Não adianta comer fibra e não beber água, porque a água, ela se liga na fibra no intestino para fazer o movimento. Então, se comer mais fibra e não beber água, vai ficar com o intestino trancado do mesmo jeito, até pior. Então, algo que a gente queria ali, né, que mudasse aquela função intestinal, não vai adiantar nada. Por isso que tem que beber água quando come bastante fibra também. E tem pessoas que acham que bebem bastante água e consomem bastante fibras. Mas a verdade é que não, tá? Por quê? Que a gente sabe que não. Ah, é muito comum no meu consultório da Patrinha, até as nossas alunas da mentoria. Não, eu tô tomando bastante água. Fulana, tu fez o cálculo da água, quanto é que deu? Ah, deu 3 litros, deu 2.850. Tá, e tu tá batendo quanto de água diariamente? Ai, ó, sabe o que que é? É que eu chego assim, ó, até 2.100. Ai, não, sabe o que que é? Que eu chego até 1.500. Eu não consigo bater os mais 350 ml de água que faltam, os 500 e pouco porque eu vou ficando enjoada. Olha só, sabe? Então não bate, tenho certeza que não bate. E a quantidade de fibra também não bate. Então, no nosso método de emagrecimento afins, a gente tem ali uma aula que a gente ensina você a contabilizar as calorias, né, a quantidade de fibras, de proteínas, de gorduras através de um aplicativo que te ajuda no teu processo de emagrecimento. Então, fica muito mais fácil de você identificar o que você está consumindo, né? Então, você pode emagrecer comendo de tudo, mas não tudo, desde que na hora certa, né? E com as combinações corretas, tá? Então, hoje, ó, dessa live, vocês aprenderam, gente, alguma coisa comigo com a Patrine hoje? Se vocês aprenderam, eu preciso, por favor, que vocês comentem sim ou não. Só isso, tá? Beleza? Bom, então a gente falou de 7 hábitos aqui, eu vou revisar bem rapidamente com vocês. O primeiro foi não pular o café da manhã, porque isso deixa o seu metabolismo lento e você começa a engordar. O segundo, comer muito açúcar. Então, açúcar de todos os alimentos que a gente tem aí na face da terra, tá? Tudo mesmo. Comer somente carboidratos. Usar muita gordura ou até mesmo consumir muita gordura de vários outros alimentos. Esquecer das proteínas, esquecer das fibras. Não se hidratar corretamente, né? E é isso. Foram 7 hábitos incríveis que a gente falou que as pessoas acabam negligenciando. E por isso não conseguem emagrecer, tem metabolismo lento, né? Autoestima baixa, disposição baixíssima, se sente cansada ao longo do dia e assim por diante. Tá certo? Mais alguma coisa, Patrine? Não, acho que era isso, né? Como vocês viram, são coisas simples que tá aí no nosso dia a dia. Não é nada assim que a gente trouxe, isso eu não consigo fazer porque não tá na minha rotina. É tudo coisa da rotina das pessoas. É só questão de planejar, encaixar ali, né? Criar os hábitos, enfim, se organizar para estar seguindo isso. Exato. E lembre-se sempre, ninguém pode fazer por você, somente você. Onde você está hoje não quer dizer que você vai estar amanhã. Você pode mudar essa situação e depende exclusivamente de você e não do seu marido, da sua mãe, dos seus filhos, não. É somente de você. Você é responsável pelas suas ações e por quem você se tornou hoje. Tá certo? Gente, essa é a live de hoje. Na terça-feira que vem, o tema da live será 5 sinais que o seu corpo dá que você precisa aí mais de proteínas, tá? Então, o nosso corpo, a todo momento, ele dá sinais pra gente. E a gente tem que saber identificar que sinais são esses. Então, se você se interessa por esse assunto, na terça que vem é o aquecimento da nossa maratona do emagrecimento, tá certo? A gente já começou esse aquecimento bem cedo, porque a gente tem muito conteúdo para falar para vocês, né? E na maratona, no dia 4, 5 e 6,
Vai ter muito conteúdo, mas tudo que está sendo falado na live aqui não será abordado durante a maratona, tá certo? Então a gente se vê na terça-feira que vem. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau! Tchau!